Uma das formas que nós temos de glorificar o Senhor é lendo a Sua Palavra para conhecer a Sua vontade e assim agradar e honrar o nosso Senhor. Vamos então abrir as nossas Bíblias no Salmo 143. Vamos fazer esta leitura de pé, depois os nossos pequeninos acompanham a Graça, que vai servi-los contando uma história. E nós vamos então, agora de pé, ler o Salmo 143, esta oração de Davi, esta súplica de Davi. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responda-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem-me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam à cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Vamos orar. Senhor, nós damos-te graças por esta oração de Davi que serve de modelo para nós nesta manhã. E queremos aprender a orar com a tua palavra. Queremos aprender a orar com Davi, queremos aprender a orar com Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso pastor. Obrigado, Senhor, porque nos tens feito teus filhos e teus servos. Quero te agradecer pelo que já foi feito nesta manhã para te servir, servindo uns aos outros. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Davi, do Dário, pela vida do Pedro e da Ana, que chegaram mais cedo para podermos trabalhar juntos e servir o teu povo, servindo-te assim, Senhor. Rogamos que abençoes também agora a vida da Graça e das crianças, ao lerem a tua palavra e ao aplicarem às suas vidas, às suas famílias. Abençoa-nos, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar e os pequeninos podem então sair com a irmã Graça e nós vamos voltar a olhar agora para o Salmo 143, o versículo 1 deste Salmo, que é uma expressão de clamor, de súplica. Senhor, atende à minha oração. Eu estou a orar, eu estou a falar contigo, diz Davi. Dá ouvidos às minhas súplicas, eu estou a rogar. Então é uma oração que Davi está a fazer, é um pedido que Davi está a apresentar a Deus. E nós sabemos que precisamos orar. Eu preciso orar, o irmão, a irmã, tu precisas orar. Todos os que invocam o nome do Senhor serão salvos. Todos os que oram a Deus. É neste sentido que Joel 2 escreve
inspirado pelo Senhor, recebendo uma revelação do Senhor, ele escreve ao povo do Senhor: todos os que invocam o nome do Senhor serão salvos. Isso é o que a oração significa, invocar o nome do Senhor. A oração é o nosso sustento vital. Se nós oramos, nós vivemos para Deus. Se nós não oramos, nós não vivemos para Deus. A oração não é algo apenas para quem está a começar a vida cristã, mas para todos os dias, para todas as pessoas que vivem a vida cristã, até que morramos ou até que Jesus volte. A oração é uma necessidade urgente e sempre presente. Então esta consciência da presença de Deus e de que Ele ouve a nossa oração, isto é oração. É a fé que nos leva a acreditar em Deus, acreditar que Ele se revela a nós, que Ele nos ouve. É isto que nos conduz à salvação. Que é assim que nós ouvimos o Espírito de Deus nos convencer do nosso pecado. É assim que nós percebemos o Espírito de Deus a dar-nos entendimento de verdades espirituais que de outra forma nós não entenderíamos. É orando, é buscando a presença do Senhor, é dispondo-nos a ler a Sua Palavra, porque nós precisamos ser ensinados a orar. E os Salmos ensinam-nos a orar. Atanásio escreveu que os Salmos têm um lugar único na Bíblia, porque a maioria das Escrituras falam para nós, enquanto os Salmos falam por nós. Então, é esta ideia de que os Salmos estão-nos a ajudar a falar com Deus. Eles dão-nos palavras para nós apresentarmos a Deus. Nós lemos no Novo Testamento que João Batista ensinou os seus discípulos a orar, e os discípulos de Jesus então pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. E Jesus respondeu com o padrão de oração que nós chamamos de o Pai Nosso, ou a oração do Senhor, a tradução literal do inglês. Contudo, o Pai Nosso, essa oração, esse padrão, essa oração modelo, ela é apenas uma ponta de um grande iceberg bíblico que é o ensino de Deus e a forma como Ele nos treina na oração. O Pai Nosso é apenas uma parte de um grande iceberg que nós precisamos conhecer e mergulhar nas Escrituras para saber como orar. Os Salmos provavelmente são a parte mais significativa desse iceberg bíblico, dessa montanha de informação bíblica acerca da oração, de como orar, de como falar com Deus. Os Salmos eram as orações corporativas do povo de Deus, o povo da velha aliança, o povo de Deus na velha aliança. Mas o povo de Deus na nova aliança continua a usar os Salmos. Uma igreja cheia do Espírito Santo falará entre os seus membros, entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós lemos isso em Efésios 5:19. E estas três expressões descrevem canções espirituais e são as palavras mais comuns no Velho Testamento grego para traduzir ou para referir a ideia de cânticos religiosos, e ocorrem intercambiavelmente nos títulos dos salmos. Salmos, hinos, cântico, em grego aparecem como sinónimos. Então nós precisamos ser ensinados a orar. Os Salmos ensinam-nos a orar. 6 bênçãos relacionadas com a oração baseada nos Salmos. Estas ideias são extraídas de um comentário de Christopher Ash aos Salmos, ele que deu um curso de treinamento em pregação expositiva no livro dos Salmos, e reuniu então estas bênçãos que ele concluiu serem bênçãos espirituais que nós recebemos e que ele acha que todo crente que lê os Salmos e faz orações baseadas nos Salmos podem receber. Os Salmos treinam-nos a responder às riquezas da verdade bíblica. Os Salmos moldam seres humanos equilibrados para orarem em todas as circunstâncias da vida humana. Não é só quando tudo vai bem, não é só quando tudo está mal,
Os salmos dão-nos este equilíbrio, formam-nos como seres humanos equilibrados para vivermos a fé em todas as circunstâncias. Os salmos remodelam as afeições humanas desordenadas à luz da boa ordem de Deus. Ordenam os nossos sentimentos e as nossas emoções. Os salmos podem adoçar emoções azedas. Os salmos são um corretivo contra a piedade peculiar ou individualista. Aquela pessoa que acha que pode fazer do seu jeito, é apenas o seu estilo, é como ele gosta e como ele quer, é a sua individualidade, e o salmo corrige isso. Porque não é do jeito que gosta e que quer, é do jeito de Deus. E é algo para ser vivido coletivamente como povo. A fé cristã não é apenas algo individual. Tem o seu lado individual, único, peculiar, mas a fé cristã tem o lado corporativo e principalmente de se fazer corresponder ao padrão que Deus estabelece para a oração. E por fim, então, a sexta bênção mencionada por este irmão: os salmos despertam-nos para sermos fervorosos no nosso relacionamento com Deus. Para haver emoção, para haver calor, para haver alegria, para haver riso, para haver muitas vezes pranto, choro, para haver fervor, haver compromisso. E os salmos ensinam-nos a sentir emoções na nossa vida de devoção a Deus, na nossa vida de oração. Ele exemplifica emoções que as pessoas sentem na sua relação com Deus. Mas uma coisa interessante que nós lemos acerca dos salmos é que nós não conseguimos orar os salmos. E porquê? Porquê que é tão difícil orar os salmos? Algumas coisas que também o irmão Christopher Ash menciona. A experiência de sofrimento intenso que alguns salmos descrevem não é a que nós vivemos. Se calhar alguns de nós nunca viveram uma experiência como a do Salmo 88. É um salmo que descreve uma profunda depressão. E se calhar muitos de nós aqui nunca passaram por isso. E às vezes então é difícil nós nos identificarmos totalmente com essas experiências tão dramáticas. Há também muitas vezes uma referência a uma globalidade que nós temos dificuldade para entender. No Salmo 118, versículo 10, diz que todas as nações me cercaram, diz Davi. Todas as nações me cercaram. O que é que isso significa? Como é que vamos orar nós, considerando toda essa ideia global? Agora nós sabemos, e vamos ver daqui a pouco, que as orações apresentam uma ligação a Jesus Cristo. E é estarmos em Cristo, e nós vamos entendendo essas questões, mas é difícil nos identificarmos completamente, totalmente, com todas as expressões, com todas as frases dos Salmos. Eles têm reivindicações de inocência extraordinária. No Salmo 17, versículo 3, Davi diz: sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. É uma declaração assim de inocência muito extraordinária. E nós temos dificuldade para dizer isso. É claro que em Cristo é possível dizer, mas dizer assim, com todas as palavras, determinadas afirmações dos Salmos, é difícil. É difícil entender e viver essa realidade de orar e pedir o julgamento de Deus sobre os ímpios, os salmos imprecatórios. Parecem às vezes expressões de vingança, de ódio. E como cristãos temos dificuldade para ler essas partes. Inclusive na arte, e eu já vi pessoas a declamarem porque memorizaram alguns salmos, o Salmo 139, mas também a tentarem representar o Salmo 23 em música, cantarem e a retirar a parte dos inimigos. Não querem declamar e não querem cantar aquela parte porque ela é incómoda, não é tão poética. E há essas dificuldades ao lermos e ao nos aproximarmos dos Salmos. Aquela estranha mistura entre o singular e o plural usado no texto, como por exemplo no Salmo 145, a tradução da NVI: proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. Quem? Eles proclamarão. E depois diz
nesta tradução, e meditarei nas maravilhas que fazes. Quem são eles e como é que eu me coloco no meio deles? Porque está a falar de louvor e... Então, às vezes temos dificuldades para entender a realidade do salmo, do salmista, do adorador, daquela pessoa que está a orar. Então, há algumas dificuldades para ler os salmos, mas facilita quando entendemos esta verdade. Devemos orar os salmos em Cristo, estando com a consciência presa ao Evangelho. Nós somos cristãos por causa de Cristo. Nós somos adoradores por causa da obra de Jesus. Nós oramos os salmos em Cristo por causa do papel de Davi como rei ungido. Aquilo que Davi representava, apontava para Jesus. Nós sabemos isso claramente ao ler a Bíblia, quando lemos com atenção e a explicação do Novo Testamento acerca dos tipos e acerca das imagens, das sombras que existiam no Velho Testamento, apontando para a realidade que é Cristo. Nós oramos os salmos em Cristo por causa da plena humanidade do Rei Jesus. Ele viveu e sentiu todas as emoções que nós podemos sentir. Ele viveu uma plena humanidade. Nós oramos os salmos em Cristo por causa do testemunho do Novo Testamento acerca da relação dos salmos com Cristo. E há muitos salmos que são citados durante o Novo Testamento, na exposição do Evangelho no Novo Testamento, sempre citando os salmos. Tenho aqui inúmeras referências, poderei partilhar depois com quem desejar, mas eu vou mencionar algumas se quiserem anotar rapidamente. O Salmo 22, versículo 1, é citado em Mateus 27, 46. O Salmo 31, 5 é citado em Lucas 23, 46. O Salmo 6, 3 é citado em João 12, 27. São muitas, eu não vou citá-las todas agora, mas poderei partilhar essas citações, o uso do Novo Testamento, que o Novo Testamento faz dos Salmos e essa relação com Cristo. Nós oramos os Salmos em Cristo, por causa da obra do Espírito de Cristo, na inspiração dos Salmos. Foi o Espírito de Jesus que inspirou os Salmos. Quando falamos do Espírito Santo, nós estamos a falar do Espírito de Jesus. É essa expressão que aparece no Novo Testamento para explicar quem é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus. Eles são um. E por isso há essa relação com a profecia, inclusive nos Salmos. Há a profecia, há informação que aponta para Jesus. E então nós oramos os Salmos em Cristo por causa da natureza da oração. Porque, por causa da nossa natureza, todas as nossas orações e louvores são inaceitáveis diante de Deus. Nós somos meros humanos, pó. Nós somos pecadores, não há um justo nenhum sequer. E Deus não ouve pecadores. Nós, para sermos ouvidos, precisamos estar em Cristo. Essa é a natureza da oração. Há apenas um a quem... Há um e apenas um a quem Deus ouve. E sempre ouve. E esse é Jesus. Por causa da cruz, nós podemos orar em nome de Jesus, por causa do que Ele fez, a obra de Jesus, aquele novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Por causa da cruz, nós temos o Espírito de Jesus para nos capacitar a orar. Então nós temos aprendido a ler as Escrituras para encontrar Cristo. A pregação e o ensino da Palavra de Deus têm que estar muito bem solidificados na teologia bíblica. E o que é a teologia bíblica? É essa maneira como toda a história da Bíblia se desenrola e se encaixa, culminando na vinda, na morte e na ressurreição, na ascensão e na volta de Jesus. Isso é teologia bíblica, é conhecer toda a história de Jesus. E o Salmo 143 contribui para esse propósito de nos ensinar a orar e de nos ensinar a conhecer as Escrituras e o nosso Deus, o Deus da Bíblia. Nós já lemos o Salmo e podem ser identificadas 3 ideias principais ou 3 temas principais neste Salmo 143. Eles estão interligados e a primeira ideia é que Davi está profundamente consciente de que Deus não lhe deve nada. E esta é uma ideia que precisa estar muito presente na nossa vida como pessoas que oram, como adoradores, como crentes, como cristãos.
Deus não nos deve nada. Nós não nos aproximamos de Deus para reivindicar direitos. Deus não nos deve nada. Uma outra ideia do Salmo é que Davi apenas pode clamar a Deus por causa da consciência desesperada de necessidade. Ou seja, o que lhe resta é clamar. O que lhe resta é pedir, suplicar, é rogar. Ele tem uma necessidade tão grande que o que lhe resta é pedir. Deus, eu não posso fazer nada por mim, eu só posso clamar, eu só posso orar. E é essa consciência de uma profunda necessidade que nós temos que ter acerca da nossa humanidade, de quem nós somos. O rei, que representa, portanto, Davi, mas também um tipo de Jesus, o rei conhece e reivindica as promessas pactuais de Deus para ele. Na aliança, em Cristo, nós podemos pedir ao Senhor o cumprimento das suas promessas. Não são direitos que nós temos. É Cristo que tem. Nenhum de nós tem direito. Davi sabia disso. Mesmo tipificando o rei, ele começa a oração e no versículo 2 ele diz: à tua vista não há justo nenhum vivente. Por isso não entres em juízo para comigo. Não me julgues de acordo com o meu proceder, de acordo com aquilo que eu sou. Porque, e esta frase que eu li, eu ouvi há algum tempo atrás, aquilo que eu sou grita tão alto, fala tão alto, que as pessoas quase não conseguem ouvir aquilo que eu digo. Porque o que eu sou fala de uma forma tão clara e tão alta, ela grita tanto, que as pessoas praticamente não conseguem ouvir o que eu falo. E Davi sabia quem ele era. E não precisava dizer que era injusto, que era pecador. Deus sabe quem Davi é. Ele é um homem. E nós sabemos quem nós somos. Nós não merecemos nada. É em Cristo que nós podemos ter algum cumprimento de promessas, de bênçãos espirituais. Então estas ideias estão presentes de uma forma muito clara neste Salmo. Mas eu queria mencionar alguns tópicos, alguns temas deste Salmo que permeiam todo o Salmo. E obviamente a oração é o principal tema, porque é uma oração, mas há várias menções à oração e expressões de súplica no Salmo. O versículo 1 é então uma referência: Senhor, eu estou a orar, atenda à minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. São sinónimos. Então é um pedido: Senhor, responde-me segundo a tua fidelidade e a tua justiça. O versículo 6 também interpreta o que é a oração: a ti levanto as mãos. Esta ideia de erguer o corpo, erguer a alma, de se dirigir a Deus, é uma expressão de oração, é fazer com que o corpo simbolize ou represente aquilo que a alma precisa viver. Se erguer, se dirigir a Deus. Uma expressão comum neste salmo e em vários salmos, de levantar a alma, de se erguer, de se dirigir a Deus. E esta expressão, a minha alma anseia por ti. O versículo 7, 8 e 9 também trazem expressões, são frases que são orações, é o que Davi está a pedir. E há aqui várias menções de expressões de como deve ser uma oração, pedidos que se deve fazer ao Senhor. Então aqui tem um exemplo de oração. E o versículo 11, então, tem mais uma expressão de pedido: vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Tira da tribulação a minha alma. É aquilo que Davi está a orar, está a suplicar. A esperança de nós termos as nossas orações respondidas está baseada no caráter e na obra de Deus, nunca no nosso caráter e no nosso desempenho. João 14, versículo 13 diz: tudo o que pedirmos em nome de Jesus, é isso que ele diz aos discípulos: tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então é no nome de Jesus. O que significa pedir no nome de Jesus? Hebreus 10 explica o que isto significa. Qual foi a obra de Jesus?
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, entrar na presença de Deus, dirigir-se a Deus, levantar as mãos para Deus, levantar a alma, erguer-se para Deus, tendo essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez para entrar no Santo dos Santos, para falar com Deus. Porquê? Porque Jesus derramou o seu sangue. Ele abriu um novo e vivo caminho. Foi Ele que nos consagrou essa oportunidade, que nos deu essa oportunidade. O véu que se rasgou. E é uma referência à sua carne que foi rasgada, foi traspassada, foi moída, foi sacrificada. Essa é a ideia que nós precisamos lembrar. Nós vamos a Deus e podemos falar com Deus por causa do que Jesus fez na cruz. Essa é a razão. Nenhum de nós, por características que tenhamos, por esforço que façamos, podemos ter qualidades suficientes para que Deus ouça a nossa oração. É Jesus que tem essas qualidades. É Ele que tem essas virtudes. Foi Ele que realizou essa obra. E isso é importante entender. Davi entendeu que nele não havia bem nenhum, nele não havia virtude nem justiça. Mas é isto que nós também precisamos entender. Outra expressão importante neste salmo, ou outra ideia importante, é o caráter de Deus, são os atributos de Deus. E aqui são referidas a fidelidade e a justiça de Deus. No versículo 1, como já lemos, no versículo 2, quando Davi diz não entres em juízo, quer dizer não exerças justiça sobre mim, não sejas juiz. É uma referência à justiça de Deus. E no versículo 11, então há de novo uma referência à justiça do Senhor, por amor da tua justiça, por seres um Deus justo. E por fidelidade, o sentido, Davi quer dizer, e o uso da palavra hebraica é firmeza, estabilidade. Uma pessoa fiel é uma pessoa firme, é uma pessoa que não é inconstante. É uma pessoa que está estabelecida, e Deus é assim. Deus, Ele é fiel. Num dia Ele diz sim, no dia seguinte Ele dirá sim também, porque Ele é fiel. Aquilo que Ele cumpre, aquilo que Ele promete, Ele cumpre, Ele faz. Ele é fiel. E a ideia de justiça é a ideia de retidão, de verdade, de veracidade, de praticar atos justos. Então, Davi lembra-se da justiça e da fidelidade de Deus. E há um texto no Novo Testamento que representa muito bem esta relação da fidelidade e da justiça de Deus, a si próprio, ao seu caráter, às suas promessas. Romanos 3, vamos ler do versículo 21 até ao 26. Romanos 3, 21 a 26. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então é assim que Ele exerce a justiça. Castigando Jesus, fazendo propiciação por nós. Propiciação significa satisfazer a ira de Deus, apaziguar Deus que está zangado conosco, com o nosso pecado. Jesus levou o nosso castigo e acalmou Deus. E Deus fez justiça, lançando toda a sua ira sobre Jesus. E assim Ele torna-nos justos, porque Ele dá-nos a graça de estarmos em Jesus. Quando nós cremos pela fé, mediante a fé, recebemos este dom da sua graça. Outra palavra importante no Salmo, e já mencionamos esta ideia, a ideia da humildade. À tua vista não há justo nenhum vivente. Davi estava consciente que ele, sendo um ser vivo,
ser um ser humano, ele não era justo, não há justiça. No versículo 4, dentro de mim esmorece o meu espírito, eu estou quebrantado, eu sou fraco, eu estou desanimado, o meu coração se vê perturbado. Quantas vezes nós nos sentimos assim? O versículo 7 diz, o espírito me desfalece, eu sinto-me fraco. Isto são expressões de humildade. E Davi está a mostrar que é humilde. Então, Romanos 3, 27, na sequência da justiça de Deus e da fidelidade de Deus, e vem esta pergunta que Paulo faz. Onde pôs a jactância? Onde pôs a arrogância, o orgulho, a altivez? Quem é que pode falar de si mesmo, falar bem de si mesmo? Foi de todo excluído. Se alguém entendeu a mensagem do Evangelho, exclui toda a jactância, toda a arrogância, toda a autossuficiência, toda a vaidade e orgulho. Isso foi excluído. Por que lei das obras? Pergunta Paulo. Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E isto mata-nos, porque nós queremos merecer a salvação. Nós trabalhamos para merecer o favor de Deus, as bênçãos de Deus. A religião humana é baseada no mérito pelas obras, pela obediência. Eu faço, logo Deus tem que me dar. Isto mata-nos. O Evangelho acaba connosco. Não há nada que possamos fazer. E se temos fé, é porque Deus nos dá a fé. É pela graça. Outra ideia do Salmo são as guerras, é a batalha espiritual, é o lidar com inimigos. E Davi tinha inimigos de carne e osso. O Salmo 142, o Salmo imediatamente anterior, e que parece que há uma relação com este Salmo, escrito na caverna quando ele fugia de Saul. O rei de Israel, que era um inimigo seu, queria matá-lo. Mas nós também temos inimigos. Há aqui várias menções a inimigos, portanto, no Salmo 143, o versículo 3 fala do inimigo que tem perseguido a alma, que tem arrojado por terra a vida de Davi, feito habitar na escuridão, aqui, e compara com aqueles que já morreram, que já estão sepultados. O versículo 9 menciona os inimigos, e o versículo 12 descreve o que eles fazem, eles atribulam a minha alma. Nós temos inimigos também, e o principal deles somos nós mesmos, é a nossa carne. E Paulo diz isso em Romanos 7. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, e a palavra carne aqui ela é usada de várias formas, mas aqui Paulo está a falar do corpo físico, está a falar da natureza pecaminosa. E ele diz, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. E ele diz mais à frente no versículo 24, infeliz, desventurado, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu de mim mesmo, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então é lembrar que nós temos inimigos. A nossa carne, o nosso corpo é um inimigo que nós temos que enfrentar todos os dias, à luz dos salmos. Nós precisamos dizer, Senhor, livra-me da irresponsabilidade, livra-me da preguiça, livra-me da gula, livra-me da mentira que o meu corpo tem sempre tendência para usar, livra-me. Então esta ideia da carne é essa substância do corpo vivo que é uma referência à tendência que nós temos para nos protegermos, sentirmos prazer. Essa natureza sensual dos sentidos do homem. E é algo que está separado ou que está resistente à influência divina. E por isso inclinada ao pecado e oposta a Deus. Um outro inimigo que nós temos é o diabo, é Satanás. E aqui o uso da palavra carne de uma outra forma. Em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra sangue e carne. Aqui é no sentido de descrever a criatura viva. Então a nossa luta hoje como crentes não é contra outras pessoas, contra outras criaturas, contra outros seres humanos ou contra feras ou animais. A nossa luta
espiritual como crentes em Cristo é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então é assim que a Bíblia, que o Novo Testamento explica a nossa relação com inimigos. Existem forças espirituais do mal a lutar contra nós, a querer nos vencer, derrotar. Portanto, Pedro diz, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Outras referências ao diabo como adversário, esta palavra adversário aparece em 1 Timóteo 5,14 e em Tito, capítulo 2, versículo 8. Um outro inimigo que nós lemos no Novo Testamento, o mundo, este sistema, esta era, este século, esta forma de organizar a vida material. João exorta os crentes em 1 João, na sua primeira carta, no capítulo 2, não ameis o mundo. Então ele descreve este sistema no qual nós habitamos. Nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, então aqui uma descrição do que é o mundo, a concupiscência da carne. E a palavra concupiscência é um desejo forte e pecaminoso. É um desejo lascivo. É um desejo impuro. É quando a carne deseja aquilo que lhe faz mal à alma, a si próprio. É desejar aquilo que nos vai prejudicar a nós, aos outros e o relacionamento com Deus. Então a carne, os olhos, o orgulho, a soberba da vida, a jactância. Essas coisas não procedem do Pai, essas coisas procedem do mundo. Porque o mundo inteiro jaz no maligno, diz João mais à frente. O mundo é nosso inimigo e nós temos que resistir e lutar com o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Portanto, há uma guerra aqui que é estabelecida com o mundo. E há uma interligação entre o eu, a carne, o diabo, Satanás e o mundo, esta era. Em Efésios 2, como estes inimigos estão todos interligados. Em Efésios 2 nós lemos assim: Ele, Deus, nos deu vida, ou vos deu vida, está a falar para os crentes em Éfeso, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então esta relação toda da influência do diabo, que nos leva a satisfazer os prazeres da carne, e este mundo, este sistema, o curso deste mundo, a tendência deste mundo, nós, portanto, também temos inimigos. Não é Saul, não é o rei ungido que nos quer matar, não é o filho Absalão, não são os filisteus, mas é a nossa carne, é o nosso corpo, é a nossa natureza humana, é a nossa preguiça, é a nossa irresponsabilidade, é a nossa imoralidade, é o diabo que anda ao derredor sempre à procura de lançar um dardo inflamado e enganar alguém e atrair alguém para um laço, para uma prisão, para um vício, para um comportamento destrutivo. E é um sistema muito bem montado, muito inteligente. É o mundo, esta era, este século, em que há aparências tão agradáveis, tudo parece tão belo, tão bonito, parece tão ideal, mas não tem Jesus. E não tem nada, portanto. Outra ideia do Salmo, versículo 5, fala de uma memória. Lembra-me dos dias de outrora. Penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A importância de memoriais, de ter objetos que nos possam, ou ações, ou representações que possam levar a nossa memória, que possam levar a nossa mente, o nosso pensamento para Deus, para o que Deus já fez no passado, para o que Ele já realizou.
E em Êxodo 12 é apresentado um memorial, uma festa, a festa da Páscoa, que deveria ser celebrada como solenidade ao Senhor, como estatuto perpétuo. E o versículo 24 diz: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. E qual é a razão? Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? O que é isto? Por que é que se faz isto? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. É ter uma oportunidade de falar do que Deus fez, de como Ele nos salvou, como Ele nos livrou. Outra imagem do Velho Testamento é esta história da travessia do Rio Jordão, em Josué capítulo 4. A forma como Deus mandou que o povo, que os homens, 12 homens, tirassem 12 pedras, que as depositassem no alojamento em que haviam de passar a noite. E eles fizeram isso, e a razão era que aquilo fosse um sinal, versículo 6, quando os filhos no futuro perguntassem: que significam estas pedras? Então eles poderem explicar o que Deus fez, as obras do Senhor. Isso deveria ser um memorial. E nós temos um memorial. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 11 que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós precisamos de memoriais. Já falaremos um pouco mais sobre isso também. Mas outra ideia do Salmo, esta ideia da devoção. Ser devoto a Deus, ser piedoso, buscar a Deus. É um assunto que nós já vimos no passado e temos conversado muito sobre este assunto, sobre esta integridade e esta coerência em sermos crentes e buscarmos ao Senhor. O Salmo 142 menciona o Senhor nesta relação entre os salmos e usando a expressão quinhão. Tu és o meu quinhão na terra dos viventes. Enquanto eu estou vivo, Senhor, Tu és o meu quinhão. E o que significa então essa palavra quinhão? É uma porção, é uma parcela, uma parte, é parte do território, uma extensão de terra. É uma propriedade de alguém, uma porção que recebeu ou que escolheu. É aquela a sua parte, é aquela a sua herança. Então o Salmo, ele menciona Deus como o alvo do desejo. O versículo 6 diz: a minha alma anseia por Ti como terra sedenta. O versículo 8 diz: é em Ti que eu confio, é a Ti que eu elevo a minha alma. O foco é Deus. O versículo 10 diz: Tu és o meu Deus, guia-me o Teu bom Espírito. A devoção a Deus faz-nos dizer que Ele é bom, que eu quero o que Ele tem para mim, o que Ele me dá. E foi isso que nós aprendemos no Salmo 16. Dizer que o Senhor é a porção da minha herança, Ele é o quinhão na terra dos viventes. Enquanto eu estou vivo, eu tenho o Senhor, eu tenho tudo, não me falta nada. É preciso aprender a dizer isso. Essa é a doutrina do contentamento. É dizer ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo senão a Ti somente, e ninguém me pode roubar o Senhor. Isso é ter um tesouro no céu. É dizer que a minha herança é muito linda, é aprender o contentamento. É dizer: o Senhor, eu tenho sempre a minha presença. É ter esta consciência de que estamos no Senhor, estamos a andar com o Senhor. Lembrando aquele livro que nós lemos sobre os pecados intocáveis, um deles que foi bem marcante, a impiedade, o pecado da impiedade, da falta de devoção. Jerry Bridges diz: o nosso objetivo na busca da santidade deve ser o crescimento cada vez mais consciente de que vivemos todos os minutos na presença de Deus, que somos responsáveis perante Ele e dependentes dEle. Esse objetivo deve incluir o desejo cada vez mais intenso, fervoroso de agradar a Deus e glorificá-lo nas atividades mais simples da vida. A que horas é que eu me levanto? O que é que eu faço quando eu me levanto? O que é que eu como? Como é que eu me visto? Como é que eu pratico exercício físico?
o que é que eu digo. São coisas simples, as palavras que eu uso, mas Deus está presente. E a minha consciência de querer agradar a Deus, isto é devoção, isto é piedade. O desejo molda o nosso destino. O que é que nós desejamos? Se desejamos o Senhor, se nós queremos o Senhor, é para Ele que nós vamos, é para Ele que nós dirigimos a nossa alma. Porque Ele é precioso. Mateus 13, 45 diz que o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então o reino dos céus, o reino de Deus, Jesus é comparado a uma pérola preciosa. Em João 6,66 lemos que os discípulos, muitos abandonaram Jesus, já não andavam com Ele. Então Jesus perguntou aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Não há ninguém mais importante do que tu. Vamos para quem? Se és tu que tens as palavras da vida eterna. A quem tenho eu? A quem temos nós mais precioso do que Jesus? Pedro entendeu isso e Paulo também, Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo. Estar vivo é ter Cristo. Se eu não tiver Cristo, não vale a pena viver. E o desejo é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Isto é o que a Bíblia diz sobre devoção e piedade. E é o que nós precisamos aprender se queremos orar biblicamente. 1 Pedro: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. É sim, Jesus é uma herança, é um bem, e Ele é precioso, Ele é perfeito. Ela está guardada, está reservada nos céus para nós. Nós que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. É isto que a Bíblia diz sobre a preciosidade de Cristo, a preciosidade do Senhor. No capítulo 2, referindo-se a Cristo, Deus diz que Ele é uma pedra eleita e preciosa. Essa pedra angular, eleita e preciosa. Jesus tem que ser precioso. Nós temos que ter devoção, nós temos que ter esse desejo por Jesus. Dizer como diz Davi, a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois é em ti que eu confio, é a ti que eu elevo a minha alma, é a ti que eu quero. Não são os desejos do meu coração, mas é a ti. Tu és o meu Deus, guia-me o teu bom Espírito. É isso que este salmo nos ensina a dizer. Mas não é isso que a nossa carne quer, mas é isso que Deus quer, que nós oremos, buscar o Senhor, buscar a sua vontade, depender da sua graça e da sua misericórdia, que é outro tema deste salmo. O versículo 8 diz, faz-me ouvir então da tua graça. E o versículo 12, na minha versão, diz, por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos. A palavra graça e misericórdia no original é exatamente a mesma. A palavra hesed em hebraico significa essa benignidade do Senhor, essa bondade do Senhor, essa fidelidade de Deus. Deus é fiel, Ele é bondoso, Ele é benigno, Ele perdoa, Ele é compassivo, Ele dá graça. São sinónimos. E o Salmo menciona isso. E vários salmos mencionam isso. Salmo 23 diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. No Salmo 30, não passa de um momento a sua ira, o seu favor, a palavra graça aqui dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, por causa da graça do Senhor. Salmo 42, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Expressão tão linda é esta, é o Deus da minha vida. Salmo 57, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus. Ela é grande demais. Por isso, todo o Salmo 136 diz, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E é isso que nós lemos no Novo Testamento, também em 2 Coríntios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É assim que o nosso Deus é apresentado no Novo Testamento, um Deus que é Pai de misericórdias. Efésios 2:4, Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou,
Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Misericórdia e graça aqui juntas de novo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória. É este o quinhão, esta é a herança que nos está reservada. Em bondade para connosco, em Cristo Jesus, pela sua graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Bendito, 1 Pedro 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E de novo, este texto, uma herança perfeita. É isso que nos aguarda. Mas o Salmo, sendo uma oração, também nos ensina a pedir a Deus direção, orientação, guia os meus passos. E como nós precisamos disso. Senhor, mostra-me o que é que eu faço, como é que eu decido, vou ou não vou, compro ou não compro, falo ou não falo. Direção, orientação, faz parte desta oração, faz parte da vida do crente, de quem adora ao Senhor. O versículo 8, então, faz-me ouvir a tua graça, em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar. O versículo 10 diz, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Há outros salmos, eu queria destacar este, um dos principais salmos que fala sobre direção, orientação, Salmo 25, que começa com essa expressão, Senhor, a ti eleva a minha alma. Isto é orar, é elevar a alma ao Senhor. E depois no versículo 4, lemos assim, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Versículo 8, bom e reto é o Senhor, por isso Ele aponta o caminho aos pecadores. Ele guia os humildes na justiça e ensina os mansos no seu caminho. Esta é a forma como Deus guia, mas Ele não guia toda a gente. Tem aí algumas qualidades, algumas características que nós precisamos prestar atenção. Pecadores, humildade, para reconhecer que somos pecadores, humildes, versículo 9, mansos, como Jesus. São esses que o Senhor guia. Versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. E a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. É por essa razão, diz Paulo em Efésios, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E esta é a oração que ele fazia pelos irmãos de Colossos. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Uma oração que nós lemos em Hebreus. O Deus da paz vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade. E queria terminar então, olhando para esta expressão final do versículo 11 do Salmo 143, por amor do teu nome. A Bíblia apresenta o nome do Senhor como grandioso. O Salmo 8 diz, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. A importância do nome do Senhor no Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. O capítulo 25 diz, por causa do teu nome, Senhor, então perdoa a minha iniquidade que é grande, é porque o meu nome está associado ao teu. Eu digo que eu sou de Cristo, eu digo que eu sou de Jesus, eu digo que sou do Senhor, então, por causa desse nome, perdoa-me. O Salmo 86 diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho, andarei na tua verdade, dispõe meu coração para só temer o teu nome. Salmo 142, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Os justos estão atentos para ver quem é que honra o nome do Senhor. Quem é que é liberto por causa do nome do Senhor. Querem estar perto. Os crentes querem estar perto uns dos outros porque eles foram libertos pelo mesmo libertador, pelo mesmo Salvador. Quando orardes, ensinou Jesus, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, a importância do nome. Porque ele, quando orou, disse, Pai, glorifica o teu nome, em João 12, em João 17, ele diz, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei, a fim de que o amor com que me amaste seja neles e eu neles esteja.
E em Apocalipse 15 nós lemos assim: quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça e de misericórdia se fizeram manifestos. Atos de justiça e de fidelidade se fizeram manifestos. Por isso o teu nome é grande e será magnificado, será louvado e temido e glorificado em toda a terra. Aplicando então algumas verdades que nós lemos neste Salmo, voltando ao versículo 5. Eu lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Spurgeon, além de ser pregador, ele era também um poeta. E vejam como ele traz esta ideia das memórias. Nós temos memórias ensolaradas, memórias sagradas, memórias satisfatórias do passado. E estas são como flores que as abelhas da fé visitam, de onde podem fazer mel para ser usado no presente. Coisa linda. Essas abelhas da fé que vão lá ao passado buscar o mel que pode ser usado agora aqui para satisfazer, para vitalizar, vivificar a alma. Por isso, fica a sugestão, mais uma vez, vamos providenciar fotos, vamos providenciar algum quadro, alarmes no relógio, no telefone, pequenos objetos para servirem de memoriais, para que a nossa alma se eleve. Vamos lembrar de Deus, do que Deus tem feito, as coisas que Ele tem feito por nós. Façam alguma coisa prática, visível, visual, material, para lembrar de quem é Deus, do que Ele tem feito por nós. Os dias de outrora. Algumas versões da Bíblia, no final do versículo 6, trazem uma expressão que é Selah. Uma expressão hebraica que significa pausa musical. E Spurgeon também faz um comentário muito interessante aqui acerca desta palavra. Algumas Bíblias têm mesmo pausa traduzido, que é um cântico, são 12 versículos e no meio tem esta pausa. E depois de descrever essa luta espiritual, então Spurgeon interpreta assim esta pausa. Era hora de fazer uma pausa, pois a súplica havia chegado ao ponto da agonia. As cordas da harpa e do coração estavam tensas e precisavam de um pouco de descanso para poderem estar novamente afinadas para a segunda parte da canção. Então nós precisamos fazer pausas. Nós precisamos de descanso, nós precisamos de afinação, precisamos do Shabat. Nós precisamos parar. Nós precisamos dos nossos dias de repouso e de descanso. Parar determinadas atividades que nos estão a retirar a capacidade de nos concentrarmos em Deus. Selah. Pausa. Para. Afina-te. Afina o teu instrumento para poderes continuar a cantar. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Versículo 8. Queria destacar esta ideia então da alma subir. A alma que confia, ela subirá. Nós não permitiremos que a nossa esperança naufrague, mas nos esforçaremos por nos levantar e superar as nossas fraquezas diárias. E isto é sábio. Quando Davi passava por qualquer dificuldade no seu caminho, ele erguia a sua alma em direção a Deus. E então percebia que não poderia andar no caminho errado por muito mais tempo. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós não queremos continuar no caminho errado. É impossível continuar nesse caminho. Há uma luta cada vez maior, sempre que nos tentamos aproximar de Deus, sempre que lemos a Bíblia e oramos, nós vamos nos afastando do pecado. Porque a oração te aproximará de Deus e te afastará do pecado, ou o pecado te afastará de Deus. Então há aqui uma luta. Mesma coisa com a leitura da Bíblia. Então prestemos atenção ao exemplo de Davi e quando o nosso coração estiver abatido, esforcemo-nos de todo o coração para o levantar, não apenas para o nosso conforto, prazer, mas para o próprio Senhor. Como é que podemos pôr isto em prática? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia todos os dias, orar, cantar hinos, ter comunhão com outros crentes para o Senhor
E por causa do Senhor, não apenas por mim ou para mim, por causa dos meus gostos e por causa dos meus desejos. Mesmo que eu não goste, eu vou adotar um plano de leitura da Bíblia para que eu consiga ler a Bíblia todos os dias e possa pôr lá um check. Eu li. E ao ler, dar oportunidade para que Deus fale comigo. Mesmo que eu não goste de orar, eu vou orar. Nem que seja para pôr lá um check, eu orei. Nem que seja para dizer, Deus, eu ainda não sei orar, mas eu quero aprender a orar. Mas eu preciso de auxílio, eu preciso de fazer todos os dias. Pois eu sou teu servo. E assim termina o Salmo. Eu sou teu servo. E há algumas implicações no ministério cristão para esta expressão. Porque o que é que o Salmo descreve? O Salmo no versículo 13 descreve oposição. Ele tinha inimigos que o perseguiam, que o conduziam para a escuridão, que o prendiam na escuridão. Fala de morte como aqueles que já estavam na morte, versículo 3. Fala de esmorecimento, desfalecimento, versículo 4 e versículo 7. Fala de perturbação no versículo 4, necessidade, pessoa com sede, com desejo, versículo 6. E fala de perturbação, de tribulação no versículo 11. Então, ser servo do Senhor é ter tudo isto, é ter problemas, é ter aflições. Por isso Pedro diz aos irmãos, amados, não estranheis o fogo que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária se tratasse, porque aflições nós vamos ter. Então precisamos entender e aceitar que as aflições, as nossas fraquezas, as frustrações, as decepções e tristezas fazem parte do caminho. Entendamos isto e aceitemos isto. A vida não vai ser sempre agradável. Não vamos ter sempre dias ensolarados. Haverá dias de chuva, de tempestade. Haverá dias negros. E temos que entender e aceitar isso. Contudo, Teodósio considerou uma dignidade maior ser servo de Deus do que ser um imperador. O próprio Cristo, que é igual a seu Pai, não se envergonha do título de servo. Eu sou teu servo. Isso não é a palavra é escravo. Isso não é uma ofensa, não é um insulto. Jesus adotou este título para si. Isaías 53. Deus descreve Jesus dessa forma. O meu servo. Então todo servo de Deus é um filho. Todo súbdito é um príncipe. É uma honra maior servir a Deus do que ter reis para nos servir, disse Thomas Watson, um pregador puritano. É uma honra maior servir a Deus do que ter reis a nos servirem a nós. Os anjos do céu são servos dos santos na terra. Em Cristo, o nosso Rei ressurreto, nós também podemos fazer esta oração. A oração do Salmo 143. Reconhecendo que Deus não nos deve nada, que nós não temos qualquer justiça própria. Clamando porque necessitamos dele profundamente e tendo confiança de que em Cristo nós partilhamos das promessas, da fidelidade, da justiça e do infalível amor, da aliança que recebemos dele. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus de pactos. É um Deus que guarda as suas promessas. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus que nós adoramos, o Deus que nós queremos agradar, aprender a servir cada vez mais e melhor.